Continuar a debater a vitória do Trump e as relações internacionais. É o professor Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. É isso, né, professor? Eu errei dessa vez. Confesso que estou sem a cola aqui, mas eu acho que é isso. Não, eu vou dessa vez. Errei. É o Universidade do Estado ERJ, do Rio de Janeiro. Universidade do Exato. Estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Professor, o Putin fez declarações aí pro Trump, parabenizou, quer manter o diálogo aberto. O Brasil também, por meio do presidente Lula, deu entrevista ontem, a gente mostrou aqui, e também publicamente parabenizou. Como é que o senhor acredita que será, né? Passada essa fase, né? Esse momento de eleição, o que fica daqui para frente, conhecendo os personagens, né? Que são conhecidos. Lula, Trump, né? Não são personagens novos. O que o senhor espera dessa relação? Eu espero que os dois líderes sejam capazes de contornar diferenças, né? É evidente, né, que há muitas diferenças, né, desencontros de agendas e prioridades, né? Mas o Lula já deu demonstrações, né, no passado de que consegue dialogar, né, bem com os Estados Unidos, né, mesmo, né, com administrações republicanas, né, que pensam o mundo de maneira diferente. Já nos 2000, por exemplo, ele teve uma relação muito estratégica e pragmática com o governo de George W. Bush, encontraram uma agenda comum ali de interesse compartilhado, né, que era a agenda do etanol, né, tentaram promover a chamada diplomacia do etanol, mas houve muitas diferenças, né, e souberam lidar com elas, né, diferença, por exemplo, em relação ao Iraque, o Brasil foi um grande crítico da invasão do Iraque, diferenças importantes em relação ao Irã também, né, e o Brasil soube se sair bem, né, o que geralmente se diz, Diego, é que Brasil e Estados Unidos mantêm um diálogo estratégico, né, o Brasil é um interlocutor necessário para vários temas para os Estados Unidos, né, e esse diálogo estratégico também aponta para a lógica de termos uma relação madura. O que significa uma relação madura quando pensamos entre nações? Significa justamente, né, que o grau de relacionamento chegou a um patamar tão elevado em termos de confiança mútua, né, que permite desencontros contenciosos, diferenças, né, eventuais antagonismos, né, que são naturais em estados do porte de Brasil e Estados Unidos, sem que isso, de fato, afete o relacionamento, né, interrompa negócios, né, interrompa, né, um diálogo fluido e necessário. Então, é nisso que eu acredito. Eu acho que o Lula tem tarimba, ele tem traquejo, ele conhece muito de política internacional, né, é muito bem assessorado pelo Celso Amorim, que foi chanceler nos seus dois primeiros mandatos. Né? Então, eu acho que haverá muitas diferenças, haverá alguns constrangimentos, mas nada que abale esse diálogo estratégico e essa relação madura. Paulo, uma das diferenças que a gente nota logo de cara e que vai, acho que, criar problemas na relação com o Bush é a questão climática, né? Ele é um negacionista, né? Já tirou uma vez os Estados Unidos do Acordo de Paris e provavelmente fará o mesmo agora. E o Brasil vai sediar a COP no ano que vem em Belém, né? Você não acha que essa é uma questão central na relação do Brasil com os Estados Unidos, que era muito boa nesse campo com o Biden e agora com o Trump é outra coisa completamente diferente. E isso atinge o mundo inteiro, não é só os Estados Unidos, o Brasil, né? Como é que você acha que o Lula pode reagir diante disso? O que ele pode fazer diante disso? Esse, sem dúvida, é um dos temas em que claramente há desencontros de agenda. Né? Também já aconteceu isso no passado, enfim, já tivemos, né, momentos em que os Estados Unidos não se portaram como esperávamos. Né? Ali nos anos 90 e nos anos 2000, né, o tema era que os Estados Unidos não tinham ratificado o protocolo de Kyoto, né? O que criava constrangimento também com o Brasil. Né? Então, não é a primeira vez que temos diferenças profundas, né, na questão climática, já tivemos, né, com o próprio governo Trump, né, na sua primeira passagem. Né, o Brasil nunca se afastou do Acordo de Paris, né, então já houve diferenças. Então, saberemos lidar com elas também. Eu acho que é ruim não só para a relação bilateral, né, a minha maior preocupação é que isso é ruim para o regime internacional de mudanças climáticas. Né? Eu acho que enfraquece o regime, né, retira a representatividade. Os Estados Unidos é um grande emissor de gás de efeito estufa, né? É uma grande economia mundial, é a maior economia do planeta. Né? Então, se tivermos, de fato, esse recuo, mais uma vez, dos Estados Unidos, como tivemos na primeira passagem de Trump, e certamente teremos, isso é ruim para o regime, impacta negativamente o regime, e não será nenhuma surpresa se virmos de novo os Estados Unidos, né, com um discurso contra não só a questão ambiental e climática, mas contra as organizações internacionais de um modo geral. Né? O Trump, ele é descrente do multilateralismo, ele é descrente das organizações internacionais. O seu negacionismo vai além da questão climática, isso é muito ruim para o que a gente chama de governança global. Né? E o Brasil, ao contrário, acredita muito nisso, é um defensor da governança global. Né? Eu acho que isso pode provocar um tipo de ruído, sim, no relacionamento entre os dois. Agora, Velasco, uma questão. Na verdade, o Brasil sempre teve
sempre sofreu muita pressão internacional, especialmente da Europa, na questão climática. Apesar de ser defensor da questão climática, sempre sofreu muita pressão, especialmente por causa da Amazônia. Daí até porque a COP vai ser lá. Acredita que com o Trump, o foco das críticas da Europa mude um pouco para o Trump e saia da pressão sobre o Brasil? Eu acho que hoje em dia o Brasil, claro, ele sofre críticas porque também não fazemos muitas vezes o dever de casa, né? Eu acho que essas críticas elas vêm porque tem algum fundamento, né? O Brasil ele poderia, de fato, né, ter um manejo melhor das massas florestais, né? Poderia enfrentar melhor a questão das queimadas na Amazônia, o desmatamento do Cerrado. Claro, com Lula os números melhoraram muito, né? Tivemos números lançados, né, inclusive hoje, né, que mostram uma redução no desmatamento na Amazônia e no Cerrado, mas o Brasil tem telhado de vidro nisso, né? Então seremos alvo de crítica sempre. Mas as críticas hoje eu acho que são mais divididas, né? Eu acho que há muitas críticas também contra a China, claro que é o maior emissor mundial de gás de efeito estufa, há muitas críticas contra o meio ambiente em várias frentes. A própria União Europeia, Travou o a sinal, própria União professor. Europeia Voltou agora, pode é, continuar. aqui na universidade, senão ela está um pouco instável hoje. Eu peço perdão aí aos que estão nos acompanhando, né? Mas, então, acho que hoje as críticas são mais divididas, né? Não ficam só sobre o Brasil, né? Há uma divisão melhor, né, dessas críticas. Mas, claro, com o Trump, uma postura negacionista, ele antagonizando o tema e a agenda, ele saindo do Acordo de Paris, né? Acho que talvez o foco também vá ficar ainda mais desconcentrado, o que para o Brasil é bom, né? Mas tenha certeza que isso não vai retirar, né, dos europeus o argumento que eles sempre terão de criticar o Brasil e de nos condenar, né, por práticas ambientalmente reprováveis, até porque eles associam isso muitas vezes com questões comerciais, com protecionismo, com lobby agrícola, né? Então, sim, de alguma maneira o Trump, com o seu negacionismo, ele pode retirar um pouco o foco do Brasil, mas continuaremos sendo alvo de críticas. Não somos mais o vilão ambiental que já fomos no passado, né? As críticas já foram muito maiores nos anos 80, por exemplo, ali na época do assassinato do Chico Mendes, né? As críticas eram muito mais pesadas. O Brasil era o grande vilão ambiental naquele momento. Hoje não somos o grande vilão ambiental, mas estamos entre os grandes, né? Continuaremos sendo criticados. Né? Eu acho que a preocupação nesse tema com o Trump, né, é que ele enfraquece o regime. Então é ruim para o planeta, é ruim para todos nós, independentemente daqueles que vão ser mais ou menos criticados. Eu acho que uma outra questão problemática que dá para perceber no próximo governo do Trump é a questão dos imigrantes, né? Ele já anunciou que vai deportar 11 milhões de imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Ele vai mandar esse mundão de gente para onde? Como é que isso pode afetar as relações internacionais? E isso pode atingir, inclusive, o Brasil, porque para algum lugar essas pessoas têm que ir, né? E para onde que ele vai mandar? Ele vai jogar todo mundo na fronteira com o México, atrás do muro no México? Como é que isso pode acontecer na prática? É, isso é uma promessa de campanha, né? Eu acho que a viabilidade disso ela tem que ser, de fato, ponderada. Enfim, eu não sei em que medida. Ele tem poderes muito amplos, ele chega muito mais robusto, com muito mais musculatura do que em 2016, quando ele venceu a primeira vez, isso não há dúvida, né? Com mais legitimidade. Né, mas a viabilidade em termos procedimentais disso, né, em termos logísticos, ela é muito complicada. Né? Primeiro temos a questão do procedimento e segundo a questão da logística. Né? Então eu coloco uma grande interrogação de como ele fará isso. Claro que haverá deportações em massa, não há dúvida. Né? Eu lembro sempre, né, o caso do Obama. O Obama, que é um queridinho, via de regra, da política internacional, ele deportou de maneira muito significativa nos seus primeiros anos de governo. Né? Muito significativa mesmo. Né? É possível que o Trump, claro, consiga fazer isso uma proporção ainda maior agora e ainda mais dramática. Né? O que preocupa nisso tudo, né, tirando a questão da logística, de como vai ser viabilizado, é a questão dos direitos humanos. Né? Eu acho que o Trump, mais uma vez, mostra o seu lado talvez mais perverso nisso. Né? Já vimos os Estados Unidos tratando os imigrantes de maneira absolutamente inadequada, separando crianças dos pais, né, isolando as famílias. Então, isso, né, é o que me preocupa mais, né? A viabilidade, como isso vai ser feito, em que medida, né, serão levados em consideração os direitos humanos, ainda que minimamente, né, as crianças não podem ser separadas dos pais e por aí vai. Isso vai dar ainda muito o que falar. Né? A tendência dele, claro, é jogar para o outro lado da fronteira, né? O México que tente, de alguma maneira, acolher, distribuir para os da América Central. Uma grande parte desse pessoal que entrou nos últimos 2 anos vem ali de crise da América Central, né? A gente sabe muito bem disso, né? Mas tem gente que veio da Venezuela, enfim, tem um pouco de tudo, na verdade.
é algo complicado e assusta, né? Quando a gente vê a retórica dele, porque é uma retórica, né, muito hostil, muito odiosa, né? As palavras que ele usa, o modo como ele se refere aos imigrantes, né? Então isso pode realmente trazer um cenário abominável em termos de violação de direitos humanos. Pode ser um problema muito sério, né? Se de fato, né, for conduzido como o Trump diz que fará, e aí eu, de novo, coloco uma interrogação, porque não sei até que ponto é viável em termos procedimentais, jurídicos e até mesmo logísticos.